Estamos de volta com o curso Assistente de Departamento Financeiro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, isso mesmo. Eu me chamo William Nascimento, acompanhe essa aula com a apostila e além disso, faça o curso completo para que você tenha direito ao seu certificado ao final do curso, tá bom? Vamos começar? Primeiro, para que a gente entenda o que é um fluxo de caixa, tem aqui 4 perguntinhas que eu quero fazer para que você crie uma reflexão e entenda como o fluxo de caixa funciona. Primeiro, como é que eu analiso quanto eu tenho a receber na minha empresa? Segundo, quanto eu tenho a pagar? Como eu faço essa análise? Terceiro, como eu faço para saber se eu vou cumprir todos os meus compromissos futuros? E quarto, quanto eu vou ter de dinheiro para reinvestir na minha empresa? São 4 perguntas que a sua empresa ela pode com certeza fazer a todo momento. Existe uma ferramenta que é chamada de fluxo de caixa. Ela vai te dar uma noção geral para que essas perguntas e outras sejam respondidas. Vamos começar? Vamos lá. O fluxo de caixa ele é um relatório generalista, ele dá uma visão geral de todas as entradas e saídas, todos os créditos e os débitos, de como está a questão do caixa, dos caixas da sua empresa. Então, tudo aquilo que entrou de recurso financeiro e tudo que saiu, o fluxo de caixa, ele vai dar uma visão geral para que você tenha um parâmetro para tomar decisões, a sua empresa tenha parâmetros para tomar decisões futuras, presentes e futuras, certo? Ele sempre vai considerar um determinado período, pode ser semanal, quinzenal, mensal, não importa. O fluxo de caixa, ele sempre vai ter um início e um fim, certo? E sempre lembrando o seguinte, os fluxos de caixa de um período e de outro, eles se relacionam, porque a depender do tipo de saldo final, esse saldo ele é repassado para o período seguinte. De modo geral, o fluxo de caixa ele vai ter entradas. O que são essas entradas, William, no meu fluxo de caixa? São os valores a receber. Esses valores a receber eles são provenientes de boletos que os clientes pagaram, recebimentos de cobrança na empresa, recebimento de venda por cartão de crédito, por cartão de débito, recebimento com cheque pré-datado, o cliente paga com cheque e aí você recebe com 30, 60, 90 dias, recebimento de carnês, enfim, juros que foram cobrados de forma errada e entra como crédito na conta da empresa. Então, toda vez que entra dinheiro de alguma forma na empresa, nós estamos falando das entradas. Por outro lado, nós temos as saídas, que são os valores a pagar. Aí nós temos contas de fornecedor, água, luz, energia, nós temos conta de telefone, nós temos vale transporte, antecipação de salário, nós temos os vales, os famosos vales, aí nós temos as despesas financeiras, prolabore dos sócios ou dos fundadores ou do presidente, enfim, nós temos aí encargos sociais, tributos, impostos. Toda vez que sai dinheiro do caixa da empresa, nós temos as saídas. De modo geral, o nosso fluxo de caixa, ele funciona assim. Nós temos todas as entradas, todas as saídas e abatemos as entradas das saídas para assim ter um resultado, certo? Tem algumas dicas aqui que eu vou passar para vocês que vocês saibam como melhorar o fluxo de caixa. Fique tranquilo que isso aqui é só a aula introdutória teórica. Logo depois nós vamos mostrar na prática, na sua tela, como funciona passo a passo e como você vai preencher o seu fluxo de caixa. Quer você já trabalhe ou não, quer você seja um empreendedor ou esteja começando agora, não importa. Esse tipo de informação vai te ajudar e muito. Vamos lá? Anote o período, mês e ano. É importante nós termos noção. Se for semana, anote o número da semana. Se for quinzena, o número da quinzena. Anote o mês e o ano, isso é importante. Anote o saldo inicial. Os valores que você tem na empresa, certo? Isso é importante, mas o saldo das contas bancárias. Faça essa soma para ser o seu saldo inicial. Anote todos os valores que a empresa tem a receber, valores futuros, no momento que elas acontecerão. Então, se eu tenho um valor para receber daqui a 15 dias, eu anoto esse valor daqui a 15 dias para receber. Isso me dá uma projeção muito interessante. Anote os valores que a empresa também tem a pagar. Não é só a parte do crédito, tem que anotar o débito também. Isso é importante para o seu fluxo de caixa ficar completo.
E o saldo final sempre vai ser o saldo inicial mais os recebimentos menos os pagamentos. Sendo que eu vou dar uma dica, mas lá na aula prática você vai ter essa dica completa, mas eu já vou antecipar. Nós temos dois saldos ali. Nós temos o saldo, que é o saldo do mês, que vai ser um saldo onde você vai abater as entradas e as saídas e vai ver como se comportou aquele mês. E nós temos o saldo final, que é as entradas mais o saldo inicial, e aí sim depois abate as saídas. Se ficou confuso, fica tranquilo, porque com certeza na aula prática que você vai ver logo após essa aula, você vai ter uma visão, você vai analisar, você vai ver o que eu estou falando, e aí tudo que nós falamos aqui vai fazer muito sentido para você. Porém, se você estiver com a apostila em mãos, eu tenho certeza que ficou muito claro para você, tá bom? Essa é a nossa aula sobre fluxo de caixa. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir a aula prática, porque você vai ter uma visão, vai ter uma noção visual do que eu estou falando. E não deixa de preencher a apostila, rabiscar a apostila, tá com a apostila em mãos para poder acompanhar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos, firmes e fortes. Um forte abraço a todos.